Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio pós finais da NBA, pós porque já tivemos um episódio logo após o jogo 5, um título do Denver Nuggets, falei tudo sobre a vitória, sobre a partida, sobre as finais lá naquele episódio. Hoje vamos continuar falando sobre o título do Denver Nuggets, mas contextualizando, né? Qual é, entre os últimos campeões, onde que esse time do Denver Nuggets se encaixa em termos de qualidade? Como que tá a hierarquia dos jogadores da NBA? A gente vai eleger os 5 melhores jogadores da NBA nesse momento. Até uma série que eu venho fazendo nos episódios sobre NFL, né? Top 5 por posição. Aqui a gente vai eleger top 5 jogadores na liga nesse momento. Eu digo a gente porque eu tô aqui com o Vitor Buratini, lá do Camisa 23, Expor Tudo. A gente vai falar também sobre as chances do Denver Nuggets repetir esse título na próxima temporada. E também sobre o futuro do Miami Heat, programa aí recheado de conteúdo. Muito obrigado a você que está escutando, você que está assistindo. Não deixe de seguir lá no Spotify, no aplicativo de podcast que você escuta. Clica lá em seguir, liga a notificação para você ficar sabendo quando vai ter episódio novo. E vai continuar tendo episódio novo durante a off-season da NBA. Até início de julho, meados de julho, a gente vai ter pelo menos 2 episódios por semana. Vai ter draft da NBA, vai ter as contratações do mercado de free agents quando a janela se abrir no início de julho. Então tem muita notícia, muita coisa pra gente debater. Não deixe de acompanhar, se inscreve no canal no YouTube, liga a notificação. Dados os recados, vou dar um alô e já vou jogar a bomba no colo do meu amigo Vitor Buratini, como eu falei, jornalista lá do Camisa 23, por tudo. Buras, Denver Nuggets venceu o título. Pergunta bem simples, bem direta. Qual a chance deles repetirem na próxima temporada? Você quer uma chance que eu diria em porcentagem? Uma boa forma de olhar. Eu diria que, assim, talvez alguns achem baixo, mas eu acho bem alto. Uns 50%, acho que é um número razoavelmente grande. Assim, tem aquela escola de pensamento que tudo na vida é 50%, né? Ou vai ser campeão, ou não vai ser campeão. Só para eu não ficar muito em cima do muro, 55% pro Denver Nuggets. Acho que, cara, o elenco deles, o quinteto titular tem contrato por mais 2 temporadas, todos os 5 jogadores. Você mantendo esse núcleo principal, que a gente já viu que dá muito certo. É a fórmula pro sucesso, querendo ou não. Você tem aí um Christian Braun, que é um jogador que vai evoluir provavelmente. Já foi um novato que, conseguiu contribuir bem nesses playoffs. A questão é melhorar esse banco aí, porque vai ter perdas importantes, né? Você vai perder o Bruce Brown, com certeza absoluta ele vai receber um contrato ali, que ele vai ganhar uns 15 milhões talvez por ano. O que ele apresentou nessas finais foi muito bom e não tem como o Denver manter ele. O Denver só pode oferecer, se não me engano, 7 milhões para ele. Jeff Green vai ser free agent. Enfim, vai ter basicamente todos os demais jogadores que não quinteto titular e o Christian Braun vão ser free agents, e Denver vai ter que conseguir administrar essa montagem da segunda unidade. Eu acho que o Bruce Brown foi um jogador fundamental, acho que ele teve uma importância assim, maior até do que algumas pessoas pensam, mas eu não acho que a falta dele vai fazer com que o Nuggets não seja campeão. Então, assim, considerando que a equipe vai ter mais um ano ainda para ficar mais encaixada ainda, eu acho que as chances são bem altas. Não me surpreenderia nada eles virem para um back-to-back. Acho que o que eles apresentaram aí nesse playoffs foi a dominância pura, né? Então, em termos de porcentagem, eu discordo de você, porque 55% é muita coisa, né? Por exemplo, se a gente pensar em odds, 50%, sei lá, qual seria as odds? Acho que eu falei isso sem pensar muito bem, né? Justamente nessa questão. Mas assim, é o favorito. Pra mim, é o favorito indiscutível pra mim. Isso eu concordo. Acho que no mínimo uns 25% de chance eu daria pra eles. O que eu acho justo. Porque você também tá sempre lidando com lesões, né? Você tá sempre apostando também contra. Você vai apostar contra um time ficar saudável, né? E eu concordo que pra mim o Nuggets é bem favorito. Entrando. Claro que a gente ainda tem uma free agency e um draft todo pela frente, né? E isso a gente tá gravando agora, antes das mudanças dos elencos e tal. E mesmo assim, é um tópico até que a gente já debateu aqui. Pode ser, sei lá, um super time pode ser construído aí
em julho, né? Mas a gente já tem visto que esses super times estão fracassando, né? Na temporada, né? Os times orgânicos, como o Denver Nuggets, Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, são os times que estão chegando lá, né? E o que você falou sobre o núcleo da equipe, eles têm mais uma temporada com quinteto titular. Isso é muito raro. Um time ser campeão... Não são duas? Eu vi duas ontem. O KCP, ele vai ser... Tem uma player option. Ele vai... Quer dizer, se ele seguir nessa toada, eu acho que ele... Eu não acho que ele vai estar mais velho, assim, vai estar beirando os 30 e poucos anos. Acho que ele não recusa receber 16 milhões. Mas assim, garantido por mais uma temporada, né? Até a próxima off-season realmente pode ter pelo menos mais 2 anos. E aí você tem Aaron Gordon sob contrato até 2025, o Jamal Murray sob contrato até 2025, e assim, não sei por que o Jamal Murray não ficaria. Ele é um cara que a gente já discutiu aquelas questões das novas regras do teto salarial, né? Basicamente, você tem condições de pagar 2 superestrelas e você tem que acertar em cheio quais são as 2 superestrelas. E o Jamal Murray, ele não só é um grande jogador, eu acho que ele sai dessa temporada com... Acho que o pior dos hipóteses, ele é o quê? O 15º melhor jogador da NBA? Eu não acredito nisso, assim. Top 20? Talvez, assim, acho que os playoffs, tem aquela coisa, né, que os playoffs acabam fazendo a gente valorizar muito mais os jogadores, né, mas o Jamal Murray realmente foi sensacional, assim, e a nos questão... playoffs ele sempre cresce, né. Sim, e a questão não era só que ele é um grande jogador, mas ele e o Jokic não são apenas 2 grandes jogadores, são 2 grandes jogadores que funcionam muito bem um com o outro, né, então... Não tenho dúvidas que Denver vai renovar o contrato. Então você vai ter a base, pelo menos a dupla, você vai ter por muito tempo ainda, né? E os dois são relativamente jovens ainda. O Jokic tem 28, o Jamal Murray tem 26 anos. Então a questão são essas peças auxiliares, como você falou, né? E até um ponto que eu citei no último podcast, eu queria sua opinião, Buras. A gente tá entrando nesse mundo novo das novas regras do teto salarial. E uma das correntes de pensamento é que meio que vai enforcar a classe média da NBA, né? Essas novas regras. Porque vai ser muito mais difícil você dar um contrato de 20 milhões para um jogador, 25 milhões, porque você sabe que se você tiver os seus dois franchise players, você tem pouquíssima versatilidade. Então eu acho que a gente vai ver mais ainda jogadores assinando contratos menores, tipo 1 ano... Vou tentar chegar no mercado no próximo ano para ver se eu consigo melhorar meu valor e aí assino um contrato mais longo. E qual que seria um bom time para você provar seu valor? Um time que vai brigar pelo título e um time que tem um jogador que mais eleva os companheiros de patamar, que é o Jokic. Então, eu acho que o Nuggets vai se colocar numa posição... Tudo bem, Denver não é um grande destino como cidade para free agents, né? Nunca foi. Mas essa qualidade do Jokic e a estrutura do time... Eu acho que eles podem conseguir até alguns jogadores ali, o 6º, 7º, 8º jogador, um cara que tem um valor de mercado, de repente, de 12 milhões, mas ele assina 1 ano 8 milhões, 7 milhões no Denver Nuggets. Milhões. E eu acho que eles podem ter assim, eles vão perder o Bruce Brown, que é uma perda pesada, mas eu acho que eles podem ter um elenco até mais profundo nos próximos anos. Eu concordo, né, porque ganhar um título faz com que, é o que você falou, querendo ou não, o mercado de Denver não é bom, mas o time é muito bom, então isso naturalmente vai atrair mais gente. Acho que talvez veteranos aí, sobretudo, que estão em fim de carreira, uns jogadores tipo Jeff Green, né? Vão aceitar ganhar menos para jogar na equipe, para tentar conquistar um título. E a gente viu, assim, como isso deu certo, por exemplo, com o Warriors, com o Shaun Livingston e o André Iguodala, que estavam em fim de carreira. Para a parte final da carreira, né? Iguodala ainda ficou bastante tempo lá. A gente viu quão importantes eles foram, né? Acho que Denver pode repetir algo do tipo, assim, conseguindo jogadores veteranos, experientes, que aceitam mesmo cortes consideráveis, né? Para jogar na equipe. E ainda tem aqueles jogadores que é o que você falou, que querem provar o valor de mercado, como o Malik Monk foi no Lakers, o próprio Lonnie Walker. Então, assim, acho que a gente pode ver jogadores que também entrem nessa. É só olhar o que o Jokic fez com a carreira do Aaron Gordon, né? O que era o Aaron Gordon antes de chegar em Denver.
próprio KCP também, né? O KCP tá jogando muito bem, né? E conheço o KCP de outros carnavais da época do Detroit Pistons. Ele não é esse jogador, né? E eu sei que ele foi importante pro Lakers também, mas a própria torcida do Lakers reconhece que teve momentos que ele prejudicava. Mas assim, pensando em candidatos no Oeste, eu acho que o Nuggets está pelo menos 1,5 degrau em relação aos demais, né? E eles meio que enganaram a gente naquele mês final da temporada regular e em retrospecto foi aí que a gente errou, né? Porque questões, a defesa caiu muito de nível, será que eles vão ter intensidade e tal, não sei o quê. Não, eles garantiram a seed número 1, tiraram o pé do acelerador e chegaram um time mais saudável, mais inteiro fisicamente nos playoffs, né? Então foi uma decisão perfeita e nessa que muita gente não se ferrou, né? E eu também acho que não... Nenhum de nós acho que colocávamos o Nuggets como favoritos que eles deveriam ser, né? O Suns entrou como favorito nos playoffs do Oeste e era o favorito na série contra o Denver Nuggets, né? Que é bizarro pensar em retrospecto. Mas em termos em outros times, assim, pensando em outros times que podem competir, o próprio Phoenix Suns, eles têm muita coisa ainda pra fazer, pra construir esse elenco, mas tem Devin Booker e Kevin Durant, né? E eu acho que, diferente do Nuggets, né, que tem aí um elenco já consolidado, todos os times do Oeste têm um asterisco aí. Tem grandes questões mesmo. O Lakers é muito a questão de LeBron ficar saudável, Anthony Davis ficar saudável. O Phoenix Suns, você falou, tem que montar um elenco de apoio bom para a dupla, né? O Kevin Durant, o Devin Booker. Você tem aí um Warriors que tá esquisito, tudo. Você precisa também aí adquirir talvez algumas peças mais consistentes para o banco. Precisa resolver a treta Jordan Poole e Draymond Green, que parece que não foi resolvida direito. Perderam o general manager. Perderam de GM. Então, assim, se alguém conseguir resolver esse problema, né, para a próxima temporada, pode fazer aí um barulho, eu diria, no Oeste, apesar do Nuggets ainda ser favorito. Se não, vai dar Nuggets. Para quem não tá acompanhando a NBA há pouco tempo, General Manager é o diretor, né? Diretor-geral, a tradução literal, né? O cara responsável por montar o elenco, né? O Warriors tinha um dos maiores da história, provavelmente, não, Bob Myers. Ele deixou, e eu acho que o fato dele ter saído, acho que ele meio que viu essas novas regras e o salário que o Golden State Warriors tem já na folha e tal. Ele pensou, não sei se tem muito, não quero participar dessa reconstrução. O Warriors tem muita coisa pra fazer mesmo. Memphis Grizzlies, você não sabe nem se vai ter o Ja Morant no início da temporada, né? O Ja Morant pode pegar 25 jogos de suspensão pra início, né? Tá ainda... O próprio, assim, a gente tá gravando, o Adam Silver falou que ia divulgar depois das finais. A qualquer momento sai essa punição aí. Sim, e não é só a suspensão, né? É um time que tá num momento estranho, tá com um clima estranho, né? Não dá pra saber se eles vão... Porque em condições normais é um dos principais times na Conferência Oeste, né? O Lakers, o Bura já falou. Clippers, não tem como saber, né? Que vai ser saúde também. Kawhi, mesmo problema do Lakers. Paul George, e é um time também que tá acima daquele segundo teto salarial, que vai precisar dar uma adequada, vai manter o Westbrook, quem vai ser o armador e tal, tem muitas questões também. E o outro time que eu colocaria aqui nesse grupo é o Sacramento Kings, que é um time muito talentoso, é um time que teve o melhor ataque da última temporada da NBA, mas é um time pra brigar de verdade nos playoffs da NBA. E o que eles vão fazer de movimentação, né? O Sabonis foi muito exposto na série contra o Golden State Warriors, que eu acho que isso é um problema, porque, assim, eu gosto muito do Sabonis, eu acho que ele é um excelente jogador, mas a gente sempre fala, né? Tem 2 pivôs que a gente acha que você pode ter como... Vai do Supermax. Supermax e tal, e depois tem os outros, né? E o Sabonis, ele tá meio que no limbo, né? Ele é um pivô caro, mas a gente viu, assim, acho que passou muito tempo, né? Desde aquela série Kings e Warriors. Mas o Sabonis foi uma tragédia naquela série. E o que vai ser desse time do Kings? Não sei. O que você espera do Kings seguindo em frente? Eu acho que pra mim esse é meio que o teto, sabe? Acho que talvez eles consigam avançar eventualmente para uma segunda rodada. Dependendo de como encaixe ali, né?
Eles pegaram um mas encaixe difícil esse ano, né? Sim, mas eu acho que é um elenco que ainda precisa de muita coisa. Acho que precisa aí de um jogador melhor que o Harrison Barnes, precisa resolver essa questão também dos Sabonis. Acho que só assim eles podem sonhar com algo maior. Inclusive, o Harrison Barnes vai ser free agent agora, né? É uma decisão difícil aí de quanto tempo de contrato oferecer, valores, porque ele também fez playoffs muito ruins. Sim, verdade, né? E é um time também que era o time há mais tempo sem ir nos playoffs e tal, então o primeiro degrau eles subiram, mas aqui a gente tá falando dos favoritos no Oeste. No Leste, acho que é Boston Celtics e Milwaukee Bucks de novo. Eu não teria mantido o Joe Mazzulla, mas se você mantém o Joe Mazzulla, você tem que dar uma encorpada na comissão técnica. Eles estão fazendo isso, né? Contrataram assistentes qualificados e tal, então acho que estão fazendo certo. Milwaukee Bucks, novo técnico, normalmente costuma ser o primeiro ano, às vezes você dá um ano de transição, às vezes não, às vezes encaixa, às vezes é o Toronto Raptors, encaixa muito bem, e a equipe já vai muito bem, né? Mas tem essa transição, e eu acho que os dois são bem destacados dos outros no Leste. Eu concordo, acho que o Bucks também é uma questão de saúde, né? Que a gente viu o Giannis aí, ele jogou lesionado na primeira rodada, né? Uhum. Querendo ou não, você sem sua super estrela fica muito mais fraco. Acho que o Bucks tem um pequeno asterisco, que é a questão do Chris Middleton, se ele vai ou não renovar, né? Mas eu acredito que ele no fim vai ficar. Uhum. Acho que outras equipes como... Você quer que ele fique? Eu quero, acho que o encaixe dele ali como segunda estrela da equipe é valiosíssimo. Eu considero ele a segunda estrela, não o Jrue Holiday. O Jrue Holiday também, assim, acho que ele ficou até um pouco superestimado nos últimos tempos, porque falaram tanto que ele era subestimado, bateram tanto nessa tecla, e aí ele foi lá e também ele foi muito mal nos playoffs, muito mal mesmo. Defensivamente, inclusive, né? Sim, então eu coloco o Middleton, acho que eles têm que renovar, né, no fim. Eu não sei se com os valores que o Middleton sonha, porque acho que ninguém paga talvez o que ele sonha, que é um contrato máximo, essas coisas. Até porque ele ganhou o contrato máximo na última vez. Foi ele e o Tobias Harris em aquele contrato. 180 milhões. Ele tá mais velho agora, acho impossível. Concordo. O meu questionamento foi porque, de novo, tem essas limitações aí da folha salarial. Essa versão, assim, você vai pagar o Chris Middleton pelo jogador que ele foi ou pelo jogador que ele né? Porque são dois jogadores diferentes, né? Outros times no leste, acho que o Miami Heat, dependendo do que eles fizerem nessa off-season, acho que eles podem vir até melhor em termos de elenco, né, nessa temporada. E o 76ers, né, que fica difícil. Sei que muita gente não quer levar o 76ers a sério, né, são muitos fracassos nos playoffs consecutivos e tal. Vai ficar o Harden, vai sair o Harden. Você quer manter o Harden pelo preço do Harden? É uma questão importante. Eu acho que o Tyrese Maxey é um cara que ainda tá evoluindo e... Sim, eu acho que o céu é limite pro Tyrese Maxey. Eu acho que ele pode ser Eu também. Pode ser um Acho que ele pode ser All-Star. Sim. Acho que ele pode ser All-Star bem rápido, inclusive, assim. É mais rápido do que muitos imaginam. Sobretudo, se o Harden sair, o volume de jogo dele deve aumentar bastante. Assim, se eu tivesse que apostar qual jogador vai ser selecionado ao All-Star nos próximos anos, pra mim o Tyrese Maxey é uma aposta melhor do que o James Harden. Concordo plenamente. Cara, o Harden, assim, vai ser a maior novela do off-season, na minha opinião. Porque o que ele tá buscando, acho impossível alguém pagar, ao menos que seja o Houston Rockets. E eu não sei se ele quer ir mesmo para um Houston Rockets em reconstrução, ou se ele quer buscar mesmo o título, enfim, é um personagem nebuloso. Eu já falei aqui 1000 vezes, né? Eu não gosto de esses rótulos de pipoqueiro, esse cara não consegue vencer nos playoffs e tal. Harden é exceção, né? Porque o histórico dele, realmente. Mas enfim, esses são os principais favoritos aí nas duas conferências. Vamos passar pro... Eu acho que talvez seja o main event desse podcast, né? O evento principal, que são top 5 jogadores da NBA atualmente, né? Que eu acho legal, agora que a temporada acabou, a gente rever essa hierarquia. E eu não passei minha lista pro Buras, eu tô bem curioso pra ver qual a lista dele, porque pensando em tiers, em camadas aqui, em patamares, na minha opinião, essa lista tem um top 3 destacado, depois tem um quarto colocado,
E na quinta colocação eu acho que tem várias opções. Mas... Como é que foi a sua? Eu quase concordo. Vou discorrer. Vamos começar pelo topo. Ao contrário, eu gosto de começar esse top 5 de baixo pra cima. Mas vamos começar pelo topo, porque eu acho que é mais interessante. Pra mim, Nikola Jokic é indiscutivelmente o melhor jogador do mundo hoje. Eu sei que você pode comparar com outros jogadores que defensivamente são melhores, no caso do Giannis, por exemplo. Mas, assim, em termos de ofensivamente falando, de ataque, eu acho que o Jokic, ele tá numa lista muito curta dos melhores da história. Ele é um esquema ofensivo de um homem só. A gente viu no jogo 5 os momentos complicados do Denver Nuggets, como ele consegue arremessos fáceis, como ele toma a decisão certa, posse após posse, após posse, após posse, e como ele eleva os companheiros. Eu acho que o último nível das superestrelas pra mim é o cara que eleva o time ao redor dele. E o Jokic, acho que ninguém faz melhor isso do que o Jokic. E pra mim é indiscutível que ele é o melhor jogador do mundo hoje. E Buras, pelas suas caras e bocas que você fez, eu não sei se você vai concordar. Não, eu concordo. Assim, eu não vejo talvez uma distância tão grande quanto o que você deu a entender. Mas, pra mim, assim, com o que ele fez nesses playoffs, se não colocar ele como primeiro hoje, é loucura. Não, se eu der a entender, foi errado. Pra mim é indiscutível, mas não significa que é, tipo, ele lá no céu e o resto no inferno. Eu acho que ainda tem uma distância pequena pro segundo colocado, que é o Giannis. Exato. Também é o meu. O pessoal acho que vai dar um pouco de... Vai exagerar um pouco, né? Porque, assim, é a realidade do discurso esportivo em qualquer que seja o esporte, né? Porque a gente vem do quê? 3 anos que o Giannis... 4 anos que o Giannis é considerado o melhor jogador da liga, né? E aí ele se machucou nos playoffs. Aí, o Giannis, ele não tem arremesso de 3. Como que ele fracassa? Então, tem um título contra o Phoenix Suns só. E aí, não sei o quê. Mas pra mim isso é tudo loucura. O Giannis ainda é um cara que, ofensivamente, é um cara que tem muitas opções. Ele evoluiu muito como playmaker. E defensivamente, talvez ele seja, sei lá, top 5 na NBA. Então, não vamos esquecer do Giannis também. Concordo. Assim, eu concordo com você, inclusive, que ele é muito bom no ataque. É que aquela coisa, né? Ele não tem um chute, faz com que as pessoas automaticamente não considerem ele uma grande arma ofensiva, muitas vezes. Mas ele é tão dominante nas outras coisas que ele não necessariamente precisa dessa bola de 3, né? E, pra mim, esse é, assim, o meu tier 1 é Jokic e Giannis. Eu não coloco um terceiro jogador nesse tier. Então, eu acho que é discutível aqui. Porque quem que é o seu terceiro colocado? O meu terceiro é o Embiid. O meu é o Curry. A minha questão, e eu acho que é justo dizer que que ele não tá no mesmo patamar dos outros, é porque o Curry, ele não vai fazer por 70 jogos na temporada regular, né? Mas nos playoffs, pra mim, ele é o terceiro jogador que eu quero ter. E a gente viu a diferença que é playoffs e temporada regular mais uma vez, né? Essa diferença não diminuiu, aumentou. Eu entendo o Embiid, você colocar ele na terceira colocação, mas, assim, ele tem muito lesão de azar e tal, mas chega um ponto que, ano após ano, ele não chega no melhor na pós-temporada. E, assim, eu acho que ele venceu o MVP, que era uma obsessão dele, já há muito tempo batendo na trave. Ele tem sido muito durável na temporada regular, né? A questão, os medos dele e tal, mas ele tem jogado 55, 60 jogos, pelo menos, todo ano. Vamos ver se... Eu acho que a partir desse ano, a gente vai ver ele se dosando um pouco mais na temporada regular. Mas ainda assim, eu tenho o Curry na frente, porque... Eu acho que é discutível se o Curry é a melhor versão do Curry nesse momento, né? Porque o time não é tão bom quanto eram aqueles. Sim. Mas a forma como ele tá mais forte, como ele ataca melhor a cesta, como ele defende... Ele nunca foi um defensor ruim, né? Mas eu acho que ele tá melhor ainda como defensor agora. Eu coloco o Curry na frente do Embiid.
Eu acho que é justo, mas é que pro meu critério, eu não consigo colocar um MVP mais baixo do que o top 3 aí, a gente sabe. Eu considerei muito a temporada regular também, nesse meu ranking, né? Justo. E acho que o Embiid aí, ele tem muito ainda que mostrar nos playoffs, e é por isso que eu não coloco ele no mesmo tier dos demais, mas em temporada regular, pô, ele vem de 2 anos sendo cestinha do ano na NBA, tá jogando demais. Quem que é o seu quarto? Aí o meu quarto é o Curry. É o Curry. Quinto colocado eu achei bem difícil. Eu acho que tem... O quinto eu achei... Qual é o seu quarto também? O quarto é o Embiid. Ah, então a gente só inverteu. O quinto, cara, foi difícil, porque eu coloco o terceiro e o quarto meus num tier junto. E o quinto eu pensei em muitos nomes. Sim, também. No fim eu cheguei no Luka Doncic. Eu É o meu coloquei também. o Luka. É o meu também. Considerei Kevin Durant. Sim. Considerei alguns outros nomes, mas pra mim é o Luka. Acho que ele ainda tem umas questões a resolver. Acho que ele poderia ainda ser um jogador que seleciona melhor o arremesso. Poderia se esforçar mais na defesa, né? Mas o que ele vem apresentando temporada após temporada, assim, acho que ele talvez não tenha. A gente poderia considerar ele até uma posição, um pouco acima, né? Mas a temporada recente do Dallas Mavericks aí foi ruim demais pra gente colocar ele mais do que um quinto. A questão é assim, por pior que tenha sido a montagem de elenco do time do Dallas Mavericks, historicamente, o tipo de jogador que a gente compara o Doncic, não dá pra ele ficar fora dos playoffs no auge numa temporada que ele jogou Sim. o ano inteiro. E o LeBron não tem isso, né? E em termos de número, acho que o Doncic tinha essa comparação com o LeBron e tal, e você vê as estrelas que a gente comparava o Doncic, eles não têm um ano saudável, que eles não vão aos playoffs. E ainda mais com o agravante Sim. do play-in hoje em dia, né? E tudo bem que aquele último jogo foi uma decisão consciente da franquia, né? Pra preservar a escolha e tal. O Doncic, eu acho que ele pertence nessa lista em termos de talento. Só que é aquilo que eu falo sempre, né? A gente criticava o Harden, criticava o Westbrook, e o Doncic está sendo alvo das mesmas críticas, né? Porque o estilo de jogo dele não funciona nos playoffs. Não tem jeito, né? O cara que faz tudo, que fica com a bola o tempo todo, e nas poucas, a cada 20 posses de bola no ataque, uma ele não inicia, aí ele fica basicamente de braço cruzado assistindo, não funciona. E o cara que não defende, Sim. o cara que não funciona sem a bola, e acima do peso também, né? Várias temporadas consecutivas, né? Vamos ser bem sinceros. Eu não acredito muito naquela foto que tá rolando, porque foto é ângulo. Foto é ângulo. Toda off-season tem foto de um jogador super magro e aí a gente chega e ele não tá magro. Exatamente. Ou tipo daquela vez que o Harden começou a temporada que ele parecia estar gigante naquele foto. aquecimento. E ele não tava tão grande assim, ele tava grande, mas... Como uma pessoa gorda, eu posso falar que tem fotos e fotos, né? Você tem a foto ali, você tá com a camisa preta, você tá com a barriga encolhida e você tá no ângulo certo. Prendendo a respiração, tá roxo assim na foto, mas tá um pouquinho mais magro. Mas tem outras fotos também que eu vejo minha, pelo amor de Deus, eu sou, sei lá, o maior pessoa, eu tenho uns 700 quilos aqui. Mas o Doncic, ele tem ainda a melhorar nessas coisas, mas em termos de talento eu acho que ele merece estar aqui. Caras que eu considerei, e eu acho que é engraçado pensar, Buras, se a gente faz esse exercício depois da primeira rodada dos playoffs, eu acho que o Jimmy Butler estaria aqui. Provavelmente. É que o nível dele decaiu absurdamente. Desde a lesão, né, na realidade. Que ele não conseguiu manter. Jogo 2 ou 3. Ele não conseguiu manter a intensidade, né? E é parte, né? É parte da história, né? Outro cara que eu considerei foi o Kevin Durant. E eu só tenho desconfiança quanto ao Kevin Durant ficar saudável hoje em dia. Sim, concordo. Eu considerei até um pouco... É que, assim, foi clubismo, mas eu considerei até o Shai um pouco, considerando que ele foi first team, mas ainda acho que ele precisa se provar nos playoffs para ele conseguir esse lugar, assim. Mas hoje ele é um top 8, 7 para mim. Eu pensei no Tatum também. Não consigo, assim,
Na temporada regular eu cheguei a considerar ele um candidato ao MVP. Mas ele é um jogador muito esquisito pra mim, né? Eu não consigo saber o que esperar dele dia após dia. E assim, é até eu tô querendo fazer um vídeo sobre isso, que a gente pega no pé desses jogadores jovens, né? Mas você pega a história da NBA, o cara que é o campeão como o melhor jogador do time, assim, líder e tal, normalmente é 27, 28 anos, né? Por exemplo, Sim. o Jokic tem 28 anos, né? O próprio Michael Jordan um pouco mais tarde, o LeBron um pouco mais tarde, o Tatum tem 25, 26. Acho que é 25. Não, acho que é 25. 25 anos. Então, assim, tem tempo ainda, né? Ele não é o jogador que ele vai ser ainda no auge da carreira, né? Então acho que descartar o Tatum pra mim é loucura. Mas também colocar ele no top 5 é complicado. É pensando no hoje, né? E no hoje ele tá um pouco abaixo aí, eu acho, desses caras. Algum outro cara que você pensou? Considerou de verdade? Cara, não, assim, acho que muita gente acharia até absurdo a gente não ter considerado o LeBron, né? Não tem. Mas acho que é um top 10. Eu acredito que ele ainda é top 10, por incrível que pareça, mas top 5 não dá mais. A gente já falou muito jogador aqui que a gente acha que é top 10, eu não sei se essa conta fecha, né? Mas vamos deixar pra outro vídeo. É muito talento, né? Eu considerei de verdade mesmo o Kevin Durant. Cheguei a ter o nome dele aqui, depois mudei. Mas é a questão, ele jogou e não foi bem assim, o que a gente espera do Kevin Durant. Achei que ele poderia ter jogado melhor nos playoffs, né? Ele arremessou mal na série contra os Nuggets e tal, então... Eu pensei no Devin Booker também, que eu agora lembrei. Porque eu não sei, assim, se a trajetória que a gente viu nos playoffs continuar, eu acho que tem um argumento pra dizer em breve o Devin Booker vai ser o melhor jogador em relação ao Kevin Durant. Sim, ele precisa manter aquela consistência. Assim, eu não acho que ele mantém aquela consistência que ele teve nos playoffs, porque foi algo fora do mundo, fora do normal. Mas sim, se ela não cair tanto, ele realmente, se ele defender como ele defendeu nos playoffs, que foi assim um absurdo, ele assim, top 5 não vai ser nenhum absurdo. E foi o melhor basquete que eu já vi o Devin Booker jogar, né? E mais um exemplo daquilo que eu falei, né? Que o jogador não é um produto final com 24, 25 anos, né? Ele continua evoluindo, né? E o Devin Booker é um baita exemplo disso. Vamos falar de times agora, Buras, né? Eu te mandei a lista ali dos últimos 5 campeões. Sai o Golden State Warriors de 2018, né? E agora entra o Denver Nuggets, né? Na lista dos últimos 5 campeões. E eu pedi pra você fazer um ranking deles ali do melhor ao pior time. Vamos começar... Normalmente eu vou do 1 ao 5, mas eu quero começar onde você colocou esse time do Denver Nuggets. Cara, foi um exercício difícil pra caramba, viu? Foi. Porque eu coloquei o Nuggets em primeiro, por incrível que pareça. Eu também coloquei eles em primeiro. Eu acho que foi o mais dominante dos últimos 5, cara. Não teve um momento em que você pensou que a coisa tava difícil pra eles, sabe? Perderam 4 jogos nos playoffs, que é bem pouco. É um time que teve uma margem de vitória nas finais bem alta. Terminou acho que em 8, 9 pontos, se não me engano. Mesmo tendo uma derrota. É o melhor ataque de todos nessa lista aqui. Eu acho que até por uma boa margem. E é o jogador que jogou... Sim, tudo bem. Tem um Kawhi em 2019 também que jogou muito. Mas acho que o Jokic ele entra como um dos melhores playoffs da história da NBA, né? Ele literalmente foi o primeiro jogador a liderar os playoffs em pontos, rebotes e assistências, que é um absurdo total. Mas eu concordo com você, o Denver Nuggets teve um pouco de sorte com saúde e tal aqui também, né? Não perdeu ninguém. Mas eu concordo com você, eu acho que o Denver Nuggets é o melhor time dos últimos 5 anos. Pra mim, assim, foi assim, eu pensei se eu não tava sendo muito prisioneiro do momento, né? Exato. Mas analisando, acho que pra mim foi até fácil, assim, chegar a essa conclusão. E quem é o segundo? O bolo depois ficou difícil. Porque eu levei em consideração muitas coisas. Mas eu coloquei o Lakers. É o meu quarto. Fiquei em dúvida. Eu coloquei o Lakers. Acho que eles também fizeram playoffs muito dominantes naquele ano. Sim. Se eu não me engano, eu não lembro quantos jogos eles perderam na primeira rodada, mas acho que foi 1. Se eu não me engano, eles perderam 1 e 2. Então foram bem dominantes também. Fiquei meio em dúvida por conta daquela questão da bolha,
que muitas pessoas acabam diminuindo o título deles por isso, mas também achei que foi uma jornada extremamente dominante. Eles enfrentaram bons times também naquele ano, o próprio Denver Nuggets, que se eu não me engano, naqueles playoffs o Nuggets estava saudável. Sim. Acho que não tiveram o Gordon enfrentaram ainda, né? Não tinham Aaron Gordon ainda, mas acho que eles tinham Paul Millsap, né? Não que seja o mesmo jogador, mas eram ok ainda. Enfrentaram um Heat que pra mim era melhor do que o George, sem grandes assim dificuldades até. Mas coloquei o Lakers. Então, eu acho que tem o Nuggets destacado, depois tem um grupo de 3 e tem um que eu com certeza pra mim é o quinto colocado. O Lakers é o meu quarto, e entre esses 3, entre Lakers, Raptors e Bucks, pra mim é bem próximo, né? Pra mim os 3 ali estão basicamente no mesmo patamar. O meu segundo é o Milwaukee Bucks, porque Giannis no auge, o Holiday no auge, apesar dele não ter ido muito bem naqueles playoffs, acho que o pessoal lembra das finais dele que ele foi bem, né? Mas os playoffs dele foram bem estranhos, né? E Chris Middleton, a melhor versão do Middleton, do Lopes e tal, eu boto Milwaukee Bucks na segunda colocação. O Lakers é o meu quarto, grande time também, e eu sei que a questão da bolha, pra mim, eu acho é um título importante, né? Todo mundo tava na bolha, né? Não é como se só o Lakers estivesse jogando na bolha e tivesse vantagem, né? Eu acho que é um título como todos os outros. Eu coloquei o Toronto Raptors na terceira colocação, que era um time bem profundo, né? Do 1 ao 5 ali. O meu terceiro foi o Bucks também. Eu coloquei o Bucks no terceiro. Não acho que tem uma grande diferença entre eles e o Lakers também. Acho que, se eu não me engano, eles também fizeram playoffs. Acho que eles tiveram um pouco mais de dificuldade do que o Lakers teve, né? Teve aquela série contra o Nets, né? Exato. Mas também é uma equipe completíssima, né? Na minha quarta colocação, eu fiquei muito em dúvida, por incrível que pareça, entre o Raptors e o Warriors, porque acho que os dois têm aí suas questões, né? O Raptors enfrentou, querendo ou não, o Warriors ferrado nas finais, totalmente assim, sem Klay Thompson, sem Durant saudável, e acho que isso acaba pesando em alguns momentos. Mas o Warriors, o de 2022, acho que ele enfrentou alguns adversários mais tranquilos, eu diria. Acho que tinha uma discrepância maior. Então eu coloco o Raptors em quarto. Então, o Raptors, eu gosto muito desse time do Raptors, que acho que é um time que eu acho que vai envelhecer bem, né? Em termos do quinteto titular, né? Com o Lowry, com o Kawhi. O Kawhi, sim, também, como eu falei, né? Uma das melhores sequências de playoffs, Ele foi absurdo. O Marc Gasol ali na reta final do auge dele e tal. Pra mim é um excelente time. O Golden State Warriors, pra mim, eu não tive muita dúvida quanto à quinta colocação. Eu concordo com o que você disse, né? Foram playoffs estranhos, né? Não tinha um time dominante na última temporada, né? E eles sofreram mais do que a gente esperava naquela série contra o Memphis Grizzlies, que acho que é algo que vale notar. E começaram mal as finais da NBA, né? Eles se encontram ao longo das finais, né? Eles têm problemas. Curry joga num nível absurdo, mas não era um time fantástico, assim. Andrew Wiggins foi o segundo melhor jogador da equipe, né? E assim, foi um grande time, campeão, tal, merece. Mas nesse grupo aqui, pra mim, eu acho que é o quinto colocado. E acho que se você pergunta pro torcedor do Warriors, bota no ranking aí os times campeões. Acho que esse é o último. Você vai botar de 100 torcedores, 100 vão colocar esse como o pior dos 4. Concordo. Aqueles dois lá com Dura talvez sejam os melhores, né? Pra mim não existe uma discrepância grande entre os 2 anos. Eu prefiro o primeiro, porque no segundo eu acho que o pessoal já tava meio cansado ali, meio que se odiando e tal. Eu iria mais com o primeiro. Mas pra mim é o melhor time da história da NBA. Aí depois vem aquele 2014-15, porque, título histórico, querendo ou não. E é esse último aí que foi... É o que você falou, os playoffs foram muito esquisitos mesmo. Verdade. Vamos falar do Miami Heat agora, né? O Miami Heat que perdeu a final da NBA. Nesse ponto aqui eu tô com o Giannis, que eu não acho que foi um fracasso. Eu acho que é um time que superou todas as expectativas e é aquilo que a gente já falei 1000 vezes, né? A gente falou muitas vezes aqui. É um time que tava perdendo pro Chicago Bulls no segundo jogo do play-in, né? Então,
Faltando 4 minutos. Pro final da partida, né? Se a filha do DeMar DeRozan vai lá gritar nos lances livres, sabe-se lá o que teria acontecido. Mas é um time que tá numa posição agora que, assim, o grande rumor aí é sobre uma possível troca pelo Damian Lillard e tal, que eu quero conversar sobre isso também. Mas eu acho que é um time que esgotou, Buras, o que esse elenco poderia fazer. Claro que eles têm alguns free agents, né? Tipo, Gabe Vincent, Max Strus e tal. Eles vão ter que dar uma... No mínimo, eles vão ter que dar uma parada nas pontas, assim, do elenco ali. Dar uma repaginada nessa... O Ben Adebayo e o Jimmy Butler vão continuar lá. Tyler Hero continua sob contrato. Duncan Robinson continua sob contrato. Lowry não tem como sair do contrato dele. Mas eu acho que eles estão numa posição de colocar as fichas que eles têm no meio da mesa. Porque eles superaram muitas expectativas com esse elenco, né? Porque você chegar em 3 finais de conferência em 4 anos, 2 finais da NBA, ninguém esperaria. Mas você vai deixar esse elenco ir piorando e você saindo ali, indo pro limbo, ou você vai tomar uma decisão ousada para tentar ir por mais um ano, ir pro tudo ou nada, e se for nada o resultado, você começa uma reconstrução. Eu penderia muito mais para essa segunda opção. Eu entendo o argumento de você nunca sabe o que vai acontecer, nunca sabe lesões e tal. Uma hora você entra nos finais da NBA e você ganha. Eu entendo esse lado. Mas eu acho que o Miami Heat nos últimos anos esteve nesse lado. E não conseguiram título, mas longe de ser um fracasso. Mas eu acho que tá na hora ainda mais pela idade do Jimmy Butler, tá na hora de empurrar as fichas pro meio da mesa e ir pro tudo ou nada, fazer uma troca grande, fazer movimentações ousadas. Né? O all-in. E tentar alguma coisa. Eu acho que eles não... Voltar com o mesmo time pra próxima temporada, pra mim é muito improvável que eles repitam esses desempenhos. Eu concordo com você. Acho que assim, o Heat ele tem contratos que ele precisa trocar. Lowry, que é difícil, mas ele, por ser um contrato expirante, talvez as coisas sejam mais fáceis. Duncan Robinson precisa trocar. Tudo bem, ele fez playoffs legais, se recuperou. É a hora, né? Mas recebendo 18 milhões por ano, acho que dá para você conseguir coisas melhores com esse dinheiro. Não acho que a equipe vai renovar com o Strus, sendo sincero, porque os playoffs dele foram ruins, assim, né? Estão chutando. Ele teve seus momentos, mas, as finais dele foram tenebrosas. Eu priorizaria o Gabe Vincent. Exatamente, priorizaria o Gabe Vincent, que foi muito mais consistente, que eu acho que eventualmente pode até ser o armador titular aí da equipe, né? Mas para isso a equipe teria que trazer outro jogador para preencher outra posição que para mim o Heat ele tem 2 posições que ele precisa de reforços: armador e ala pivô. Então você precisa trazer um grande jogador para uma dessas 2. Acho que o Lillard é muito difícil de mim porque o Heat não tem as peças que eu diria que são necessárias para se fazer uma troca pelo Dame. Tipo, você tem os contratos, como a gente falou, que é o Lowry, o Duncan Robinson, mas você não tem os jovens jogadores. Você teria que dar ali um Nikola Jovic, um Tyler Hero, talvez. E eu não acho que Portland teria tanto interesse assim nesses 2 nomes, sabe? Então acho que um armador é muito difícil. Eu acho que tem 2 pontos nessa troca para eu achar que é possível acontecer. Não acho que é provável, mas eu acho que é possível. Depende de como o Portland vê o Tyler Hero. Tem muita gente que gosta do Tyler Hero, né? E se Portland for um desses times, bom pra Miami, né? O segundo ponto é se o Heat, se o Blazers vai querer fazer aquilo de, os maiores ídolos da história da franquia. Gratidão. Exatamente. Ele quer ir pra Miami, vamos ajudar ele a chegar lá, né? E aí você traz o Tyler Hero, Kyle Lowry de contrato expirante ali, que depois ele sai da folha salarial do Portland, e a equipe vai estar se trocar o Damian Lillard é uma reconstrução total, né? Então não tem por que pensar, trazer um veterano aqui pra ajudar, né? Não, é desfazer. Eu acho que o Duncan Robinson é um cara que eles podem pegar numa troca e trocarem pra outro time, porque eu acho que é a hora de trocar o Duncan Robinson, porque o valor dele recuperou bastante, né? Essa reta final aí dos playoffs, então
contrato dele é bem ruim. E aí todas as escolhas que o Heat tiver, né? O Heat acho que tem a maioria das escolhas, pelo menos. O Jovic, como você falou. E eu acho que é um movimento que o Heat tem que explorar muito. É muito difícil de conseguir, mas o Heat tem que explorar muito, porque mesmo que dê errado, daqui a 2 anos você desfaz esse elenco e começa uma reconstrução. O Heat nunca fez uma reconstrução, né? Mesmo depois do Big Three, eles não deixaram de ser competitivos. E eu acho que ali envolveu muito pouco de... Não, o LeBron quis sair, mas vamos mostrar que a gente vai continuar competindo e tal. Que era um momento que a equipe devia ter reconstruído, né? E já tá o quê? O LeBron assinou com o Heat em 2011, né? 2010, desculpa. 2010, né? 2010. Sim. E já são 13 anos. Então, é aquilo. Se der certo, ótimo. Se der errado, não é a pior coisa do mundo. Você... Depois, daqui a 2, 3 anos, você troca o Lillard, troca o Jimmy Butler, troca o Ben Adebayo e recomeça. Porque eu acho que seria muito pouco. Eu não acho que tem movimentos auxiliares ali nas pontas que façam esse time ser mais competitivo do que na última temporada. Porque, assim, acho que você podia ter um pivô mais qualificado no banco pro Ben Adebayo e tal, acho que ajudaria. Um ala pivô, como você falou. Mas no fim... O Jimmy Butler precisou ser, um super-herói, um mutante pra a equipe chegar na final. E quando um cara precisa jogar nesse nível pra chegar na final, ele vai chegar na final cansado, vai chegar na final sem gasolina no tanque. Então, todos os arremessos do Jimmy Butler estavam batendo na parte da frente do aro. Isso é cansaço. Isso é cansaço. Sim. Então, eu acho que com essa configuração, o Heat já chegou no limite. Concordo, mas assim, eu vejo muitas chances da equipe conseguir atingir um outro nível. A gente falou aí da troca do Damian Lillard, né, que é um jogador que pode estar disponível. Acho que um ala pivô, por exemplo, que estaria disponível, que pelo valor certo, é o Siakam. Acho que na Free Agency eles têm boas opções. E é um destino muito atrativo. Exato. Para o que o Heat precisa, eles têm boas opções. Então, por exemplo, um armador, um Fred VanVleet, acho que seria muito interessante no Heat. Acho que ele é um jogador que consegue defender bem, é um bom playmaker. Sofreu um pouco no arremesso do perímetro, sofreu. Mas ele consegue entregar pontuação. E um ala pivô que seria interessante, que eu acho que até seria um encaixe melhor ainda, seria o do Jeremy Grant, que é um bom defensor, que a gente sabe, é um bom protetor de aro, também espaça bem a quadra, né? E acho que é um jogador que chega pronto na equipe, né? Então, assim, acho que esses seriam 2 movimentos mais fora do radar, eu diria, né? Mas que poderiam ajudar a equipe. Não os 2, porque acho impossível, assim, só se eles trocarem Lowry, trocarem Duncan Robinson, trocarem Oladipo, enfim, isso seria muito difícil. Mas são 2 jogadores que eu acho que encaixariam perfeitamente. A minha questão, porque eles não têm dinheiro para nenhum dos 2, né? Nem o eles precisam trocar alguém pra ter dinheiro. Eles precisam se desfazer de Duncan Robinson e Kyle Lowry pra pelo menos... Acho que pelo menos... Não sei se... Acho que se eles trocarem os 2, acho que eles conseguiriam só um VanVleet ou um Jeremy Grant da vida. Não acho que eles conseguiriam os 2. Sim. Teria que dar uma olhada aqui, mas... Por isso que eu penso mais Se eles trocassem o Oladipo também, acho que eles conseguiriam. Porque o Oladipo ele ganha 9 milhões por temporada. Sim, aí poderia ser um time melhor, né? Mas também... Assim, você estaria dependendo. Se o Celtics e o Bucks não se dão tiros nos próprios pés, eu acho difícil, né, pra competir quando sua base é o Jimmy Butler, o Ben Adebayo e o Jeremy Grant e o VanVleet. Por isso que eu penso mais em troca, porque nesse processo se desfaz desses contratos ruins e adquire um talento, mas tá muito equilibrado. A NBA nunca teve tão equilibrada quanto tá hoje, né, Buras? E você precisa vai aumentar. Exatamente, você precisa ali um pouco de sorte, né? E o Heat teve, né? O melhor jogador do time que eles enfrentaram na primeira rodada, que era a melhor campanha do leste, se machucou. E... Sim. Isso acontece. E assim, uma coisa que eu acho interessante do Heat é que assim, eles chegaram nas finais e eles vão ter uma escolha boa no draft. Também, apesar de verdade. tudo. Verdade. Tipo, acho que é 15, 16. Por aí. É por ali, sabe? Então eles vão conseguir escolher um nome que talvez ajude já a equipe num futuro próximo. E antes que o pessoal fale, o Tyler Hero vai voltar. O Tyler Hero esteve em quadra na temporada regular inteira e o Heat teve um dos piores ataques da temporada regular.
Então, Sim. não sou fã do Tyler Hero. Não sei se... Eu sou zero fã e por isso eu não acho que eu pensando, ele seria uma peça importante, assim, para uma troca com o Blazers, porque para mim não seria. Eu não acho que ele é um jogador que vai te ajudar a ganhar um título. Sinceramente, o Tyler Hero, pra mim, ele é um bom jogador, ótimo pontuador, mas o teto dele era o papel que ele desempenhava antes dessa temporada, que era o de sexto homem. Eu Sim. acho que se ele é um cara ganhando $20 milhões, 25, sei lá quanto ele ganha, no seu quinteto titular, eu simplesmente não acho que ele é bom o suficiente. Então não acho que o retorno do Tyler Hero... Aliás, não jogou, né? Tanto que a gente falou... Tanto que eu pensei e falei sobre o Tyler Hero. Sei lá, cara. Assim, lesão, eu não quero... O jogador tá machucado, eu não quero questionar e tal. Mas, pô, nas finais da NBA... Ele já tava treinando, né? Ele já tava arremessando e tal. Porra, falaram que ele tava meio que com medo, né? Com receio de jogar e atrapalhar a equipe. Eu não acho que um jogador que ganha 25 milhões por ano tem que estar com medo. Ele não pode entrar 2 minutos pra ver se ele consegue se sentir confortável. Cara, E aí ele fica lá com aquele chapéu ridículo, vários diferentes, né? No banco todo jogo. Cara, me incomodou, sinceramente, né? E eu já fiz a ressalva que eu não tem nada contra a pessoa do Tyler Hero. Eu sei pouquíssimo sobre a pessoa do Tyler Hero, além de que ele gosta de usar chapéu. Mas, cara, finais da NBA tu não consegue ir pro sacrifício. Pô, o Jamal Murray lá com a mão queimada, jogando, né? E eu acho que é meio que... Sei lá, na NBA hoje em dia a sensação que eu tenho é que todo jogador se machuca, ele vai voltar 6 meses depois do que a gente espera. Sim. Parece que virou medo ainda, né? Parece que virou a norma, né? E tudo bem, eu sei que tem uma questão mental envolvida, mas porra, é muito difícil pra mim acreditar. Um cara que tava aquecendo desde as finais da Conferência Leste, no final da Boston Celtics, ele tava aquecendo antes do jogo, treinando em quadra. Ele não podia te dar, porra, vai lá, Tyler Hero, entra 2 minutos ali, vamos ver se tu se sente confortável e tal. Aí no próximo jogo você joga 5, segundo tempo você já joga ali boa parte e tal. Porque faltou um pouco de pontuação ali. Um pouco não, bastante pontuação pro Miami Heat. Então me incomodou. Sobretudo do perímetro, né? Ele é um bom arremessador, né? Me incomodou essa questão do Tyler Hero. Me incomodou e, enfim. Vai ver, ele não tinha condições físicas mesmo. Vai ver, sei lá. Enfim. Buras, muito obrigado pela sua participação. Siga ele lá no @Buras1313. Leiam as matérias dele no Sport Tudo. Valeu mesmo. Draft, mercado de free agents. Vou te receber mais vezes aqui. E já tô pensando num podcast sobre draft que eu tenho que falar com você sobre, mas falarei offline. Mas tenho certeza que você vai querer, porque eu sei que você é um grande entusiasta em draft da NBA. Mas grande abraço, Buras. Obrigado por tudo nessa temporada. E até a próxima. Pô, valeu, Gabs. Foi um prazer acompanhar, de certa forma, ela com você, né? Acho que, deve ter sido uns 15 podcasts por aí nessa temporada. Então, foi um prazerzão. Obrigado aí a todos os ouvintes. E, pessoal, não desanima não, porque a NBA, até meio de julho, ainda vai ter novidade pra caramba. A gente vai ter aí uma semana de descanso, mas depois as coisas toram de novo. Vai ter o draft, vai ter o mercado de free agents. E já adianto, vão ter 2, 3 trocas que ninguém esperava, que vão dar uma sacudida. Vai dar uma sacudida. Todo ano é assim, né? Tem trocas que a gente não espera. Então acompanhe aqui o podcast Cara dos Esportes, acompanhe lá os vídeos no Instagram, no TikTok, me acompanhe no Twitter, você vai ficar sempre por dentro de quando tem episódio novo. Deixa 5 estrelas, liga a notificação, aquela história de sempre. Um grande abraço a todos. Tchau!